pedir para a Rosa iniciar a gravação. Então, dando início à nossa quinta reunião extraordinária, uma questão inicial é com relação às representações da categoria dos técnicos administrativos em educação. Nós tivemos a saída do conselheiro Davidson, então a categoria encaminhou ao campus uma ata da reunião realizada pelos mesmos, em que eles indicam as novas representações. Okay? Vou apresentar a ata apenas só para oficializar a entrada dos novos membros. Okay? Então, temos aqui a ata da categoria dos técnicos, em que os mesmos indicam como representante titular de maneira interina, né? Considerando essa questão de pandemia, a questão também da saída repentina do então representante da categoria, de forma interina, até que se faça o processo total de escolha dos representantes. O representante titular passa a ser, então, o Lenilton. Ele é até então suplente, então o titular é o representante Lenilton, e a suplente passa a ser a servidora Keila Ferreira Gomes. Nós temos aqui com participação já também, uma vez que o nosso representante titular, ele está de férias. Né? Então, boas-vindas à conselheira Keila. Desejo um excelente trabalho aqui no conselho. Certo? Então, passo para o primeiro ponto de pauta da nossa reunião, que é relacionado ao ad referendum da lista final dos candidatos para o processo seletivo de docente por tempo determinado. Okay? A gente apresentou a ficha da análise dos recursos, né, que inclusive já foi publicada no site, mas ficou faltando a lista do final dos candidatos. Então, excluindo aqueles que não tiveram suas inscrições homologadas, quais são os candidatos em ordem de inscrição que permanecem no processo seletivo. Então, eu vou apresentar o ad referendo que eu realizei, que aí precisa ser aprovado pelo Conselho, né? Apreciado pelo Conselho. Desculpa. Este é o ad referendo, né? Lista final de inscritos, o processo seletivo para contratação de docente por tempo determinado, edital interno número 01/2021. Eu, como vice-diretor, no exercício da direção, realizei o ad referendo que encaminho para apreciação do Conselho Diretor. Certo? Essa é a lista final dos candidatos, com inscrição homologada, né? E eu assinei aqui. Imprimi, assinei e digitalizei. Okay? Então, coloco em apreciação do Conselho Diretor, caso algum conselheiro queira indicar alguma questão. Não havendo manifestações, coloco em caráter de votação o ad referendo referente à lista final dos candidatos, processo seletivo 01/2021. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Votos contra, parece que se manifestam. Abstenções, manifestam. Então, ad referendo aprovado por unanimidade. Passando para o nosso segundo ponto de pauta, ele é relacionado ao edital de monitoria. Né? Saiu no dia 28 o edital geral de monitoria, e aí nós precisamos agora aprovar o edital interno e iniciar todo o processo de seleção dos nossos programas de monitoria, dos nossos projetos de monitoria. Okay? Nós realizamos já um trabalho prévio, a comissão e eu, com relação à monitoria em si, o edital em si, né? Mas eu creio que é interessante que a gente apresente ponto a ponto
um desses tópicos do nosso edital para que os conselheiros possam verificar algum erro, alguma não conformidade, certo? Vocês tiveram acesso anterior, um pouco de atraso até, né? A documentação em si, mas a gente faz esse pente fino agora, ok? Então, esse é o edital interno, número 01 de 2021, ok? Ele é relacionado ao edital Prograde, CPE número 06 de 2020, né? Ou seja, esse edital geral, ele foi construído em dezembro de 2020. Mas como houveram algumas questões relacionadas ao termo de compromisso que tem que ser firmado, né, pela reitoria em relação à disponibilidade de orçamento, ele foi aprovado somente em janeiro, né, final de janeiro. Então ele é 06 de 2020, porque foi construído lá em dezembro de 2020, mas foi só aprovado em janeiro de 2021. Okay? Então, das disposições preliminares. O processo seletivo, objeto deste edital, destina-se à seleção de propostas de projetos de monitoria, bem como de discentes dos cursos de graduação para o desenvolvimento de atividades de monitoria de ensino no período denominado Semestre Letivo Especial 1, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, o FOB. Eu deixei ele em vermelho aqui, e eu acredito que a conselheira Camila poderia nos auxiliar um pouco mais, porque anteriormente ficava como semestre letivo 2020.1, 2020.2. Mas eu creio que houve uma mudança, certo? E aí fica, então, semestre letivo especial 1, 2 e 3. Se o conselheiro puder me auxiliar nessa questão. Boa tarde a todos. Então, André, o que acontece? A gente teve uma reunião com a SA e no sistema vai constar, se eu não me engano, 2020.1, né? Vai ficar 2020.1 mesmo. Agora, você me pegou aí. Eu não sei se eles vão continuar, vão continuar chamando de letivo especial, ou é só por questão do sistema que vai ficar 2020.1, entendeu? Mas, assim, eu também não vejo prejuízo deixar assim, porque a gente tem um semestre diferenciado e tem uma resolução que indica esse próprio nome, né? Semestre letivo especial, para esse ano de 2021. Então, eu não vejo prejuízo deixar, que também fica mais claro, né? E não fica confuso. É a minha opinião, se alguém puder também ajudar, enfim. Exatamente. O edital geral, inclusive, fala isso mesmo. Ele fala semestre letivo especial 1, esse é o geral, né? Que é construído pela Prograde. Pronto, então acho que é coerente deixar assim. Fica menos confuso. Eu acho que é só questão de sistema, que a SA disse que ia continuar no sistema como 2020.1, mas acho que por questão de sistema. Okay. Então, eu vou deixar sem esse destaque, certo? Okay. Qualquer indicação, eu peço que os conselheiros me interrompam pelo microfone mesmo. Eu não vou conseguir ver o chat enquanto estou apresentando, podem me interromper. À vontade de pontuar qualquer questão aqui. Então, 1.2, processo seletivo ocorrerá em duas fases, sendo a primeira fase destinada à seleção das propostas dos projetos de monitoria, os docentes encaminham os projetos, e é feita a seleção de qual vai receber a bolsa, qual vai receber o voluntário. E a segunda fase, referente à seleção de discentes para o desenvolvimento das atividades de monitoria. 1.3, a segunda fase do certame só terá início quando todas as etapas da primeira fase forem exauridas, incluindo todos os prazos recursais, conforme o cronograma apresentado no item 2.1. 1.4, serão disponibilizadas 2 bolsas de monitorias de ensino, conforme o edital Prograde CPE número 06/2020. O edital em si, ele já separa aqui, né?
Então, Bom Jesus da Lapa, 2 bolsas. A bolsa de monitoria de ensino terá a duração de um período letivo, com início em 1º de março de 2021. Ok? 1º de março de 2021, conforme o cronograma do edital geral. O programa de monitoria de ensino da UFOP tem como objetivos contribuir para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem mediante a participação de estudantes de graduação em atividades acadêmicas, estimular a cooperação entre estudantes e professores em atividades de ensino e graduação, despertar interesse pela docência mediante o desenvolvimento do estudante em um projeto de monitoria de ensino e práticas de experiências didático-pedagógicas, contribuir com a política de inclusão e permanência do estudante em processos formativos diferenciados, promover a troca de experiências de atividade pedagógica, seminários e outros eventos similares que envolvam todos os docentes e discentes da instituição. Isso foi extraído da Resolução 06, né? CONEP 06, 2018, ou 16, não me falha a memória. 1.7, a monitoria de ensino é classificada em 2 categorias, remunerada por bolsa e voluntária. 2 do cronograma, que é interessante a gente prestar atenção aos dados. O processo seletivo, objeto deste edital, deverá seguir o seguinte cronograma. Publicação do edital interno ficaria hoje, né? Mas aí eu já coloco, provavelmente, nós não conseguimos publicar hoje, porque agora ele tem que ser encaminhado ao boletim de informações da UFOB, então, mais tardar amanhã, ele é publicado. Então, ficaria 2, no caso, certo? Então, consequentemente, submissão dos projetos ficaria para 2 a 9 do 2. A coordenação de ensino indicou que talvez um dia apenas de análise das propostas, né, de 9 a 10 aqui, que aqui o 10 estaria divulgação dos resultados preliminares dos projetos contemplados. Então, seria um dia de análise. A coordenação de ensino indicou que seria interessante reduzir esse período de submissão para aumentar a análise dos projetos. Tempo de análise. Então, gostaria de perguntar aos conselheiros se estariam de acordo, talvez, de 2 a 7. 2 a 7, submissão dos projetos. E aí sobraria 8, 9 para análise dos projetos e 10 para divulgação. Camila indica que concorda. Só um momentinho, preciso só fechar a porta. Muito barulho aqui da rua. Mais alguma indicação dos conselheiros? Ficaria de 2 a 7. Nós vamos encaminhar por e-mail já hoje mesmo, né, aprovando o edital. Então, a princípio, o docente teria até de 1 até 7, né? Mas, em caráter oficial mesmo, iniciaria em 2. Ok? Nenhuma indicação. Então, vamos manter, então, de 2 a 7. Certo? 10 do 2, divulgação do resultado preliminar dos projetos contemplados. A gente tem 24 horas para recursos, então até 11 do 2, os docentes que quiserem entrar algum recurso ao resultado, eles podem solicitar. E o resultado final dos projetos, que é aprovado no conselho, se não me engano, será feito no dia 12 do 2. Okay? No dia 12 do 2. Assim, aprovando já no dia 2 do 2 e publicizando, a gente pode iniciar o processo de inscrição dos estudantes. Então, ficaria de 12 do 2 a 14 do 2. 12 do 2, 14 do 2.
No dia 15/2 é feita a homologação, né? Então, a gente, como comissão, né, pega todas as inscrições, faz uma checagem da documentação, no dia 15 é apresentado as inscrições dos estudantes homologados. Certo? Em seguida é feito o processo seletivo, né, de 16/22/2. Então, o docente responsável pelo projeto, com a lista de inscritos, realiza o processo de seleção. No dia 23, ele realizaria a divulgação preliminar dos resultados, 23/2. Teríamos 24 horas para recurso dos candidatos, dos estudantes, no caso, né? E no dia 25, a divulgação dos resultados finais. Dia 25, divulgação dos resultados finais. No dia 26, conforme cronograma geral, é encaminhado toda a documentação do processo para a Prograde. Okay? Assim, no dia 1º/3, até o dia 1º/3, o resultado é divulgado pela UFOB, acionando todos os editais de monitoria da UFOB, né? Todos os campos. De 2/8/3, é realizada a entrega dos documentos pelos monitores, e a monitoria em si inicia no dia 1º/3. Vou até indicar aqui o cronograma em geral, caso algum conselheiro tenha algum apontamento. O processo ele vai de até 12 mesmo, por causa do cronograma geral, né? Vocês podem ver aqui. Início da monitoria, né? Cadastramento. Eu creio que até é interessante a gente colocar como cadastramento dos monitores no CIAP, né? Fazer como está aqui, né? Então, nesse caso aqui, ficaria cadastramento dos monitores no CIAP. Né? Os monitores bolsistas. Que a entrega tem que ser antes, né? No caso, então. Ok? Então, o cronograma a gente mantém como está, com essa alteraçãozinha, né? De 2 aqui, estava 1, e reduz aqui 2 dias aqui, fica de 2/7. Assim. Então, das atribuições do monitor, ao candidato aprovado no processo seletivo do programa de monitoria de ensino, compete exercer suas tarefas conforme o plano de trabalho elaborado pelo orientador, cumprir no mínimo 8 horas e no máximo 12 horas semanais de atividade de monitoria de ensino, distribuídos de acordo com o planejamento estabelecido pelo professor orientador, respeitando sua vida acadêmica. Quando solicitado pelo orientador, participar das aulas do componente curricular referentes ao projeto de monitoria de ensino para o qual foi selecionado. Auxiliar o professor na realização das atividades teóricas, práticas, experimentais e na preparação do material didático previsto no plano de trabalho. Participar de seminários e elaborar semestralmente relatório das atividades envolvidas na monitoria de ensino, anexo 7. Anexo 7. Das atribuições do professor orientador, elaborar a proposta de monitoria conforme o modelo de ficha de inscrição apresentado no anexo 1º e submeter à coordenadoria de ensino. Não sei se seria a coordenadoria de ensino aqui no caso, né? Elaborar a proposta conforme o modelo, submeter
talvez a comissão, né? A comissão de monitoria. Certo? Atender às recomendações de biossegurança, assim, no processo de seleção e na execução da monitoria. Isso foi um termo adicionado que fica uma recomendação interessante, né? Importante. Nessa situação que a gente está, né? Que os docentes se atentem, né? Para os procedimentos de biossegurança estabelecidos pela UFOB, não só na execução em si da monitoria, mas também no processo, né? No processo de seleção. Então, esse processo que tem duas etapas, seja verificado, né? Essas condições sanitárias a resguardar não só a saúde dos discentes, como também do docente em si. Ok? Então, alguma manifestação dos conselheiros? Mantemos? Vou manter, então. Participar do processo de seleção de estudante, candidato à monitoria de ensino e organizar todas as etapas de avaliação dos candidatos, incluindo. Certo. Então, no primeiro momento, a gente teria que reservar as salas de aula, né? Porque o docente, já com a lista dos candidatos, ele prepara uma sala de aula, prepara uma prova, e aí, num dado dia, num dado horário, ele aplica essa prova para os discentes realizarem. Essa é a primeira fase do processo de seleção do monitor. O que nós teríamos em mente aqui, né, a comissão em si, é de realizar esse processo de maneira virtual, de maneira remota, né? Sem que haja necessidade do discente e do docente também se deslocarem para o FOB para realizar esse tipo de procedimento, de análise, né? De avaliação. Então, a gente excluiria esse item, reservar a sala de aula, e adicionaria aqui no item, que será o item A, né, no caso, divulgar o ambiente virtual de realização das provas e da entrevista, porque tem duas fases, prova e entrevista, para os candidatos e para a comissão de monitoria. Elaborar e aplicar a prova escrita prática, conforme o caso, na modalidade remota. Okay? Corrigir a prova escrita ou prática, né? E divulgar as notas para os candidatos e para a comissão de monitoria, realizar a entrevista de forma remota, por meio de tecnologias de informação e comunicação, e divulgar as notas para os candidatos para a comissão de monitoria. Realizar a classificação dos candidatos. Então, peço o apoio dos conselheiros, se estão de acordo, se acreditam que é viável, é possível esse procedimento aqui, né? De realização dessa seleção do monitor de forma remota, não só a parte prática, né, a escrita prática aqui, como também a entrevista. Né? Também a entrevista. O conselheiro Lucas, inclusive, que é o representante discente, acredito que teríamos problema com o Manuel desconcorda, né? O conselheiro Lucas teria alguma questão a indicar com relação aos discentes, se acredito que os discentes teriam alguma problemática com esse processo. Boa tarde. Eu acredito que no momento é a melhor solução, assim como Camila disse. Ótimo. Manuel concorda, né? Em retirar, então, Manuel, Camila, Lucas também, né? Tirarmos essa parte. Tiraríamos essa aqui. Essa parte aqui, gente. Tiraria.
modalidade remota, né? Então, ficaria de forma remota. Então, aí assim, o docente ele consegue se organizar, né? Qual é o melhor ambiente virtual, a melhor maneira que ele encontra de realizar esse processo, né? Ele fica livre para aplicar, né? A gente só indica que é necessário que seja feito de forma remota, justamente pela condição que a gente está, né? E aí a comissão de monitoria, tendo essa indicação, né, do docente, qual o meio que ele vai utilizar, qual a forma que ele vai fazer, ela pode também dar o apoio necessário, né, em termos de preparar um link para a prova em si, e assim por diante. E 4.4, ainda é das atribuições docente, né, entregar à comissão de monitoria toda a documentação utilizada no processo seletivo, provas do estudante, descrição da prova prática, gabarito oficial, formulários de entrevista com baremo, e até uma indicação importante, né, que seja feito algum registro dessas provas feitas de forma remota, né, que a comissão pode indicar ao docente. Elaborar e entregar à comissão de monitoria do CMBJL cópia física assinada do relatório final do processo seletivo. Esse relatório final ele não tem modelo, ele é feito pelo próprio docente, que lhe diga o que aconteceu ali ao longo do processo todo. Preencher e assinar, juntamente com o estudante aprovado no certame, os documentos necessários para a implementação da bolsa. Orientar o estudante em suas atividades de monitoria, ministrar a disciplina referente à proposta de projetos. Isso. Isso. Preencher e assinar, orientar os estudantes em suas atividades de monitoria, ministrar a disciplina referente à proposta de projeto de monitoria de ensino no semestre letivo especial 1. Vou aceitar aqui. Desenvolver com auxílio do monitor as atividades constantes no plano de trabalho, acompanhar a frequência dos discentes na monitoria de ensino e, quando necessário, exigir do monitor responsável documentos comprobatórios, registrar a frequência do monitor de ensino e encaminhá-la à coordenadoria administrativa do centro, solicitar ao monitor, ao final do período letivo da monitoria, o relatório das atividades envolvidas, anexo 7º, encaminhar para a coordenadoria de ensino, ao final do período letivo da monitoria, o relatório das atividades envolvidas, juntamente os resultados da monitoria, anexo 8º. Caso o estudante não atenda às atribuições previstas no item 3 desse edital e com base no artigo 14 da Resolução CONEP 006/2018, cabe ao professor orientador solicitar o desligamento do monitor com a devida justificativa, anexo 9º. Eu vou só retornar um pouquinho aqui, eu creio que encontrei um erro aqui. O anexo 7º, se não me engano, ele já foi citado, né? Sim, agora é a atribuição do discente. Está correto. Das inscrições das propostas de monitoria, submissão dos projetos. As propostas para o programa de monitoria de ensino, remunerado e voluntário no Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa deverão ser enviadas ao e-mail. Aí aqui foi indicado para a coordenação de ensino que não é mais para sem ensino, seria agora para seleção. Seleções. Seleções.lap. @fob.edu.br. Arquivo em PDF com assinaturas, os arquivos, né, com assinatura, conforme o cronograma apresentado no item 2.1.
e também que seja uma indicação na coordenação de ensino, que foi recomendado, né, para todos os processos que envolvam inscrição por meio de e-mails, que no assunto seja especificado o tópico em questão. Então, o assunto, no caso, seria programa de monitoria, aberto a sugestões. Projeto. Que fica compreensível, né? Projeto de programa de monitoria encaminhado para seleções.lapa@ufob.edu.br. Esse é o e-mail que está sendo utilizado, né? Inclusive é do processo seletivo. Os conselheiros têm essa informação? Já foi utilizado esse e-mail antes? Seleções.lapa. Eu perguntei se nesse processo seletivo do substituto está sendo utilizado esse e-mail também. É seleções.lapa. Isso. Então é isso. Então vamos manter, né? Seleções.lapa. E aí a gente coloca com o assunto, né? O assunto no e-mail, projeto do programa de monitoria. A gente pode pôr até o nome para especificar, né? Monitoria 1. Ok? Então, a proposta de projeto de monitoria deverá ser obrigatoriamente elaborada conforme o formulário do anexo 1º. Projetos enviados em formulário diferente do modelo apresentado no anexo 1º serão desconsiderados. O docente que estiver pleiteando bolsas no programa de monitoria e que tenha sido contemplado em editais anteriores não deve ter pendências com o programa, inadimplência de relatórios finais ou outros documentos. O docente proponente poderá pleitear até o máximo de 3 monitores por disciplina ministrada, sendo que apenas um por docente poderá estar na condição de bolsista. Projetos enviados fora do prazo serão desconsiderados. Isso, item 5, né? Então, item 6, o processo seletivo das propostas de monitoria. A análise das propostas de monitoria será realizada pela Comissão de Seleção de Monitoria, designado pela direção do centro, a qual caberá proceder à apreciação e seleção das propostas de monitoria de acordo com os seguintes critérios: número de discentes no componente curricular, número de reprovação por conceito do componente curricular, número de reprovação por falta do componente curricular e número de cursos que o componente curricular atende. E aí é feita essa conta aqui. Fazendo essa conta, você chega numa nota de 0 a 10. Uma nota de 0 a 10. Os dados utilizados no cálculo da pontuação serão referentes ao último semestre que o componente curricular foi ofertado, que a componente curricular foi ofertada para alunos regulares. Aí tem uma questão, né, que o último semestre que a componente curricular foi ofertada para alunos regulares, algumas disciplinas
tem dados do período letivo suplementar, né? E outras disciplinas têm somente relacionada a 2019.1 e ponto 2. Ok? Então, nesse caso, né, as que têm dados de 2020.1, né, o período letivo suplementar, e acabaria pegando esses dados. Os que não têm, ficaria dos 2019. Né? Seria isso? Os conselheiros têm o mesmo entendimento? Acho que sim, André. Você quis, assim, tipo, dizer que os dados de 2020.3, que é o do suplementar, não vão ser utilizados, é isso? Na verdade, como não é regular, né, realmente não dá para usar. Ao 2020.3, que seria de setembro? É isso? Não, É porque no SIGA fica 2020.3, mas é isso, é o suplementar. a princípio eu pensei que seria aproveitado. Pensei. Mas aí sai no prejuízo, não? Pela questão de discentes matriculados, sei lá, dessa quantidade de discentes reprovados, alguma coisa assim, será que não tem alguma... Porque não é regular, né? E lá na própria, no texto tem dizendo lá, semestre regular. Não sei, aí... Então seria do ano de 2019, então, né? Seria o caso. Eu acho que eu acredito que é melhor, não? Que aí todo mundo está no mesmo nível, né? Volta lá no texto para a gente ver quais são, de novo, quais são os critérios aí, esse ND, NR, NE, só para eu ver se poderia ter um prejuízo, por exemplo. Sobe mais um pouquinho. Aqui, vou diminuir aqui. Aqui tem. Isso, número de discentes no componente curricular. Por exemplo, teve algumas disciplinas, como o cálculo, que teve uma quantidade de discentes reduzida por conta da situação. Então, isso já faz com que ela perca uma certa pontuação, vamos dizer assim. E normalmente é uma turma muito cheia. Então, nesse período normal que a gente vai enfrentar agora, mesmo sendo letivo especial, a turma vai ser cheia, né? Número de reprovados. Então, também por ter sido uma quantidade de discentes menor, quem sabe até tenha um efeito nesse número de reprovados também. Não sei. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim. E mesmo aqueles componentes que foram ofertados pelos docentes, mas que não tiveram tanta adesão, pode também sofrer com essa questão, se for considerado suplementar. Certo. Então, a sugestão, então, no caso aqui, né, seria Entender que o regular são semestres regulares. Essa é a minha opinião, tá? Opinião. seria até o ano de 2019. Né? Nesse caso, seria algo assim, né? Que a indicação vai acontecer. Eu, particularmente, não vejo problema. Imaginando, né, que vai ser desconsiderado o, os semestres suplementares, né, os períodos letivos suplementares. Né? Eu, particularmente, eu acredito que, se considerar, né,
as disciplinas que conseguiram ofertar, elas a princípio teriam uma nota menor, né, do que aquelas que mantiveram os dados de 2019. Eu acho que Ou pode não, né? influenciar, Talvez não, né? ou não, a gente fazer um exercício aí, tem que pegar um exemplo e fazer a conta para ver. Mas eu acho assim que se todo mundo jogar no mesmo time, né, do ano de 2019, então não há como contestar nada, né? Regular, né? Ficaria regular. Então, até o ano de 2019. Então, seria isso. O que fica mais enfático, então, seria o caso. Porque, até onde eu sei, nenhuma disciplina que iniciou em 2020, no semestre 2020.1, ele finalizou, né? Ele ou reiniciou, né? Ou reiniciou nos períodos seletivos suplementares, né? Ou não teve, né? Ele não deu continuidade, né? Então, ficaria até o 2019.2, semestre regular. É isso? Dando continuidade. Em caso de empate, o critério de desempate será componente curricular que, pelas matrizes curriculares dos cursos do CMJL, esteja mais próximo do primeiro semestre. Os ingressantes. Caso persista o empate, o critério de desempate adotado seguirá a ordem do maior valor de ND, NR, CC e NE. Então, ND, NR, ND número de discentes, NR número de reprovações, número de cursos componente curricular atende e número de reprovações por falta. No caso da monitoria de ensino remunerada, serão selecionadas as propostas respeitando a ordem de classificação e o número máximo de bolsas. Então, as primeiras classificadas ficam com a monitoria remunerada, né? O resultado da seleção das propostas, uma vez homologado, será publicado no site institucional da UFOB. Né? Então, antes estava escrito nos murais do campus, mas como o campus ele está aberto, tá, né, para acesso, mas para muitos está de certa forma indisponível, então foi alterado para no site institucional da UFOB. E vai ser encaminhado por e-mail antes, né? Vai ser encaminhado por e-mail, mas a publicação será no site. Manifestação, não aceito. Sim, aceito. E, conforme a data prevista 2.1. Talvez tenha um atraso, porque justamente a gente tem que encaminhar esse documento para que aí depois ele seja publicado. Então, talvez tenha um atraso ou outro, mas a gente encaminha por meio das listas, né? Para que os candidatos, os proponentes tenham sempre essa informação. Né? Dos recursos contra o resultado da seleção das propostas de monitoria, o docente poderá interpor recursos contra o resultado da seleção de propostas, encaminhando à coordenadoria de ensino no prazo máximo de 24 horas após a divulgação do resultado da seleção das propostas. O docente deverá preencher ficha conforme modelo do anexo 11, apresentando as justificativas e, se necessário, documentos comprobatórios. Após o recebimento do recurso, o coordenador de ensino terá até 24 horas
Antes estava 48 lá, né? Para analisar e emitir parecer que será encaminhado ao proponente via e-mail. Recursos inconsistentes e temporâneos serão indeferidos preliminarmente. Nesse caso aqui, o que foi colocado era antes 48 horas, foi alterado para 24. Creio que está de acordo, né? 24 horas, creio que é um tempo suficiente, né? Ok? Então, das inscrições dos candidatos a monitor, as inscrições estarão abertas no período especificado no cronograma item 2.1. As inscrições serão realizadas pelo e-mail do monitor, pelo e-mail, por meio do e-mail aqui, seleções, né? Lapa, com o assunto, pode até alterar, né? Inscrição, programa de monitoria, né? Programa, verificar aqui se estava inscrito programa de monitoria, né? Projeto, programa de monitoria 2021, e aqui fica inscrição programa de monitoria 2021, conforme quadros de vagas que serão publicados no site institucional da UFOB após a realização da primeira etapa. A mesma coisa também, né? A gente encaminha o, o quadro de vagas por meio de e-mails, pelas listas, né? Solicita até que os representantes de categoria divulguem entre os seus pares, mas também a gente publica no site institucional. Como tem esse delay, né? Esse atraso, a gente pede também essa colaboração na divulgação. Então, seleção Lapa, de vagas. A inscrição do docente fica com conhecimento da resolução CONEP 0618. O candidato, estudante, processo seletivo do Programa de Monitoria de Ensino, CMJL da UFOB, deverá, no ato da inscrição, apresentar os seguintes documentos: ficha de inscrição, conforme o formulário apresentado no anexo 2, segundo, histórico escolar atualizado. Okay? O comprovante ou atestado de matrícula no período letivo especial 1, aqui, primeiro, né? E aqui eu creio que sai, né? Isso aqui. Assim. Devidamente assinado pela coordenação do curso ou autenticado eletronicamente pelo CIV. É o comprovante ou atestado, né? Cada um sai ao seu devido tempo, né? Antes tem o comprovante e depois vem o atestado, né? Depois finaliza todos os processos. Deverá ser entregue após o resultado final da implementação para a implementação da monitoria, tanto o bolsista como o voluntário se contemplar. As inscrições homologadas serão divulgadas conforme o cronograma, né? Mas, novamente, a gente encaminha também por e-mail para agilizar o processo, conforme o cronograma 2.1. Do processo seletivo dos candidatos a monitor, as provas teóricas e ou práticas e entrevistas serão realizadas no período especificado do cronograma. Então, era do dia 16 ao dia 22. Né? Somente poderá se submeter. Isso aqui foi só uma alteração ali na escrita. Né?
somente poderá submeter ao processo de seleção estudante que, por meio de seu histórico escolar, comprovar estar regularmente matriculado, ser frequente em curso de graduação da UFOB, haver cursado com aprovação o componente curricular objeto do projeto de monitoria de ensino ao qual se vincula registrado ao histórico escolar. Essa é uma questão, né? Porque se a gente exclui o PLS, o discente ele pode, né? Então, no caso, né? A gente utiliza os dados de 2019, mas se o discente, por exemplo, foi aprovado em cálculo 1, né? O PLS, ele tem direito, né? Então, a gente desconsidera os dados, mas considera o PLS para o candidato, né? Ô, André, não estou entendendo. É que o PLS, ele teve, por exemplo, cálculo, né? Se não me engano, né? Alguns cálculos, né? Então a contagem dos pontos do projeto de monitoria da disciplina de cálculo seria de 2019, né? Mas se o discente fez em 2020 e passou, ele está garantido. Mesmo que a gente só utilize os dados de 2019, se ele passou em 2020, ele pode realizar o processo seletivo. É isso que eu queria Certo. indicar. Aqueles, isso, entendi. É porque aquelas contas ali é só para uma classificação, é isso? Uma classificação das disciplinas, para saber qual é que vai ganhar a bolsa, qual que vai, é mais para esse sentido, né? Eu estava até levantando os dados aqui, por exemplo, de cálculo 1. Cálculo 1 em 19.2, teve uma turma de 44 discentes e 6 discentes aprovados, 38 discentes reprovados. Em 2020.3, que é o suplementar, a turma foi de 20 estudantes, só teve 5 aprovados e 15 reprovados. Então, você vê a diferença dos números, isso vai refletir na classificação da disciplina, se a gente utilizar. Aí, como foi uma situação irregular, vamos dizer assim, não foi regular, não foi normal, então eu acredito que a gente tem que usar, para a classificação das disciplinas, os dados de um período regular, que é o 2019, no caso. Ótimo. É bom, realmente. Visivelmente, a disciplina acabaria sendo prejudicada, né? Teria menos estudantes dela do que os 45, né? Mas ainda assim não representaria todo o problemático, né, da reprovação e tudo mais. É importante mesmo que a gente só escolha só avaliar até 2019, mas se o estudante for aprovado em 2020, ele mantém o processo seletivo sem problema. E item C, não estar vinculado a programa institucional. Então, ele não pode ter participação em nenhum outro programa institucional com ou sem bolsa acadêmica. O estudante poderá se inscrever em mais de um componente curricular, mas só poderá exercer as atividades de monitoria, uma atividade de monitoria por semestre. A inscrição do estudante pode ser automaticamente cancelada mediante quaisquer irregularidades encontradas nos documentos entregues. A avaliação dos candidatos será conduzida pelo professor orientador do projeto de monitoria de ensino. A seleção constará de uma prova teórica ou prática, entrevista e coeficiente de rendimento do candidato, conforme a resolução CONEP 006/2018. A avaliação dos candidatos consistirá em 3 etapas. Primeira etapa, prova escrita para as disciplinas de módulo teórico, sendo atribuída nota de 0 a 10 pontos. Essa etapa possui caráter eliminatório e classificatório, sendo habilitado para as próximas etapas da seleção o candidato que atingir nota maior ou igual a 5. Em caso de disciplinas que apresentem módulo prático, uma prova prática poderá ser aplicada a critério professor proponente em substituição à prova escrita com a mesma atribuição de nota. Segunda etapa, entrevista com duração máxima de 15 minutos, de caráter classificatório. Será atribuída nota de 0 a 10,
pontos, com base em barema elaborado pelo professor orientador. Terceira etapa, índice de rendimento acadêmico do estudante na disciplina, de caráter classificatório. A nota final do candidato corresponderá à média ponderada das notas obtidas nas 3 etapas. Sendo a prova escrita ou prática, terá peso 7, a entrevista terá peso 2 e o IRA terá peso 1. O candidato só será considerado aprovado e classificado no processo de seleção se a média final for igual ou superior a 5. Será considerado como primeiro colocado o candidato que obtiver a maior nota final. Em caso de empate, serão considerados por ordem os seguintes critérios de desempate. Nota da prova, a média obtida no componente curricular, objeto de seleção, IRA, o índice de rendimento acadêmico, e a classificação dos candidatos dar-se-á na forma decrescente da nota final, observado rigorosamente o limite das vagas. O resultado da seleção dos candidatos a monitor. O resultado da seleção, uma vez homologado e publicado pelo Centro, será encaminhado à Prograde para a publicação geral dos resultados da seleção por ordem de classificação até o dia 26 de fevereiro de 2021. Contendo, não sei aqui, né? Aqui é 26 de fevereiro, que é de acordo com o programa geral, né? 26 de fevereiro de 2021, contendo as seguintes informações: nota da prova, média de componente curricular, CRE e média final. Preenchidas as vagas com os aprovados que obtiverem as maiores médias no critério de seleção referentes aos componentes curriculares, o estudante aprovado, mas não classificado, poderá ser monitor voluntário, com os mesmos direitos e obrigações dos monitores remunerados, exceto recebimento de bolsa, conforme o artigo 20 da Resolução FONEP 6 de 2018. A Pró-Reitoria de Graduação publicará os resultados da seleção até o dia 1º de março de 2021. Conforme critério estabelecido na Resolução 6 de 2018. Okay? Dos recursos contra o resultado da seleção dos candidatos a monitor, o candidato estudante poderá interpor recurso contra o resultado da seleção dos candidatos a monitor encaminhando ao e-mail, aqui é seleção, né? Seleções.lapa, no prazo mais de 24 horas após a divulgação do resultado preliminar. O estudante deverá preencher ficha conforme modelo do anexo 12, apresentando as justificativas e necessários documentos comprobatórios. Após o recebimento do recurso, o coordenador de ensino terá até 24 horas para analisar e emitir parecer, publicando o resultado no site institucional, né? Seria a coordenadoria de ensino ou a comissão? A princípio aqui estaria coordenador de ensino, mas acho que a gente pode pôr comissão, né? Comissão de monitoria. A comissão de monitoria terá até 24 horas publicando o resultado no site institucional. Recursos inconsistentes temporâneos serão indeferidos preliminarmente. Eu creio que é interessante a gente colocar aqui, né? E por e-mail, né? Publicando o resultado e por e-mail, né? A gente encaminha por e-mail, que é mais rápido, né? E a gente muda nos recursos anteriores, né? Então, aqui tem
vocês encontrem aqui, publicação, são homologadas, e-mail, publicar no site da FOB e por e-mail, né? Os recursos, eu creio que aqui a gente retorna seleções, né? Seleções lá. A comissão, monitoria. Monitoria. E e-mail, aqui é via e-mail mesmo. Então, os resultados vai para o e-mail, seleções lá, né? Então, a gente vai agora para 13, implementação da bolsa. Após a divulgação do resultado final dos recursos, professor orientador e bolsista deverão entregar, aí já na coordenação de ensino mesmo, os seguintes documentos, conforme o caso. Termo de compromisso de monitoria de ensino do orientador, anexo terceiro. Termo de compromisso de monitoria de ensino do monitor, bolsista ou voluntário, anexos quarto e quinto, respectivamente. Ficha de cadastro do monitor bolsista ou voluntário, monitor voluntário, anexo 6, 7, sexto 7, respectivamente, e plano de trabalho da monitoria. Após, no máximo, 30 dias da data de início da monitoria de ensino, o monitor deverá entregar no poder de ensino o atestado de matrícula atualizado do semestre letivo especial 1. Eu confesso que esse item ele já estava nos editais anteriores, né? Eu não tenho conhecimento assim, do regramento para colocar esse item. Assim, eu não encontrei na resolução. Se vocês souberem. Será que é devido à situação de que muitas vezes a monitoria estava sendo realizada antes da própria matrícula, e aí o discente tinha que entregar o comprovante de matrícula depois, alguma coisa nesse sentido? Não nos anos anteriores, entendeu? Realmente. Já, inclusive, vai ser assim, né? O processo vai já iniciar, né? E provavelmente os estudantes nem vão ter ainda o atestado, né? Vão ter o comprovante. Isso, aí muitas vezes eles tinham que entregar toda a documentação, mas ainda não tinha a matrícula realizada, enfim, tinha só solicitado, mas o coordenador ainda não tinha, né, feito o processo que tem de aceite da matrícula, enfim, e aí eles precisavam ter esse prazo aí para entregar. Tá. A gente mantém dessa forma. Está no final, né? Os anexos. E a comissão de monitoria, o processo seletivo dos projetos monitores do programa, será conduzido pela comissão de monitoria por meio de portaria designada pela direção. A gente criou a portaria, inclusive já nos modelos atuais de portaria, né? E nós vamos publicar, nós já encaminhamos, e vamos publicar provavelmente entre hoje e amanhã, já no boletim de informações da UFOP. A comissão ela acabou sendo designada, os servidores designados, né, como sendo eu, o docente Rodrigo e a docente Bruna. Da comissão de monitoria, será composta de 3 servidores, CNJS, sob a presidência de um de seus membros. E aí é uma questão de regimento geral. O regimento geral da UFOB especifica que comissões têm que ter a presidência de um membro do conselho, certo? Acabou sendo eu o presidente.
Cabe à comissão receber e conferir as propostas de projetos de monitoria submetidos ao programa, tirar as dúvidas dos docentes e dos estudantes enviados para o e-mail da... Acho que seria melhor... O e-mail seleção, né? Seleções. Lapa, Robocop. Divulgar a lista de projetos a ser, especificando aqueles contemplados com posto de monitoria. Receber e conferir as inscrições dos candidatos. EBR. Receber e conferir as inscrições dos candidatos. Encaminhar aos professores proponentes a lista dos estudantes inscritos, bem como os dados inerentes ao certame. Tornar públicos os resultados do processo de seleção dos monitores de ensino. Divulgar os resultados dos recursos. Encaminhar o resultado final do processo de monitoria ao Conselho Diretor do CNBJL para apreciação. Das disposições finais, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor. Então, aqui acabamos de instalar, então, 1 de fevereiro de 2021. E aqui, aqui. E esses são os anexos. Então, o anexo primeiro, que é o anexo do projeto de monitoria. E esse foi simplesmente copiado e colado, né? Do edital geral, né? Sim, projeto, né? A gente pode pular aqui, né? Local data. Anexo 2, formulário de inscrição do estudante, né? Então, ele se inscreve por aqui para concorrer, né? Posso pular isso aqui. Anexo terceiro, aí é o cadastro já do candidato aprovado, né? Como monitor. E todos esses preenchimentos têm que ser de acordo com o orientador, no caso, né? Orientador e monitor preenchem. Anexo 4, que é o termo de compromisso do orientador. Anexo 5 é o termo de compromisso do monitor, e aí tem uma questão, né? Que é a questão do valor, né? Nós tivemos uma redução de valor das bolsas de monitoria. Porque até então era de R$ 240, se eu estiver errado, não me corrija, mas até então era R$ 240, e aí tivemos uma redução de 16% do valor. Então fica como R$ 201,60. R$ 201,60. Então a bolsa ela passa a ser de 720 para R$ 604,80, divididos em 3 parcelas iguais. Então aqui é esse monitor, ele é bolsista ou voluntário. Assinatura, anexo 6º, frequência do monitor. É ele quem realiza. É o orientador quem realiza. Relatório semestrais das atividades do monitor. Aí sim é o monitor que descreve, né? Ele é obrigado a realizar isso. O relatório do professor, ao final da monitoria, né? Anexo 8º. Anexo 9º é o termo de desligamento, caso de necessidade, desligamento do bolsista, do monitor, seja bolsista, seja voluntário. O anexo 10º, é a relação nominal de projetos monitores selecionados. Isso que é a ficha aprovada
apreciado e aprovado no Conselho Diretor, né, e depois encaminhado à Prograde. Recurso contra os resultado da seleção, né. Até o anexo 10º, a gente tem a cópia do edital geral. Então, até o 10º é simplesmente a cópia do edital geral. Aí o anexo 11º e o anexo 12º foram inseridos porque nos editais anteriores, nos editais internos, eles tinham esses modelos de recursos, né, contra algum resultado. Então, o anexo 11º é o recurso contra a seleção das propostas, dos projetos de monitoria, e recurso contra a seleção do resultado dos candidatos, né, de seleção dos candidatos, anexo 12. E aí finaliza os anexos. Acho que a numeração é incorreta aqui, né? Onde que dá o erro aqui? Começa aqui na minha página. E aí reinicia aqui. É só retirar essas páginas, né? Inclusive não tem rodapé, né? Acho que, né? Se eu estou enganado, esses anexos não têm rodapé. Vamos retirar o rodapé. Agora começa os problemas do Word, né? Ótimo. Bom, conselheiros, esse é o edital, né? Eu posso dar uma passada depois, posteriormente, caso haja alguma formatação que falhou aqui nessas mudanças que a gente fez por último, mas basicamente eu retirei só as páginas, também tirei os rodapés, não existiam nesses anexos, né? Então eu retirei. Eu verifico depois, posteriormente, se nos anexos do edital geral tinha algum rodapé, eu posso inserir posteriormente, mas eu creio que é isso, né? É isso que a gente... Essas modificações aqui são as mais importantes, né? Certo? Alguma contribuição a mais dos concedentes? Não vendo nenhuma. Bom, 1.600, né? Sim, 1.600 divididos em 4 parcelas dá 400. Aí reduziu, né? Porque já em 2020 houve uma redução, e aí novamente houve uma redução para R$ 201,60. 201,60. Isso, talvez nem todos os conselheiros acompanharam, mas foi resultante de uma
de uma restrição orçamentária, né, imposta à universidade, que foi causadora ali da redução não só das bolsas de monitoria, mas também dos auxílios, né? Então, o Lucas está acompanhando bem, né? Você está acompanhando bem. Houve uma redução dos auxílios de 17,5%. As bolsas de iniciação científica fomentadas exclusivamente pela UFOB tiveram uma redução de 16% e a monitoria também, 16%. Bom, não havendo nenhuma manifestação, eu vou apresentar agora uma outra demanda que é complementar ao edital de monitoria em si. Então, eu encaminhei os documentos, né? Mas aí eu explico melhor aos senhores para que seja mais fácil o entendimento. No caso, houve uma solicitação por parte de um docente com relação a algum tipo de apoio na ministração da disciplina de Química Experimental nos semestres letivos especiais, né? Então, semestre letivo especial 1, 2, 3, né? Assim por diante. O apoio ele se dá pelo fato de que essa disciplina, ela até então tinha um técnico de laboratório, mas acabou sendo removido, né? O servidor foi removido, se não me recordo, foi cedido ou foi redistribuído. A questão é que não tem, né? O técnico de laboratório, no caso, para a disciplina, né? Experimental, tinha uma possibilidade de estagiário, mas o contrato foi finalizado no final de 2019, não houve renovação do contrato de estágio. Então, o servidor ele pede algum tipo de apoio, né? E até indica, no caso, a possibilidade de um estagiário, que contemplaria ali o apoio para ministrar a disciplina em si. Diante dessa demanda, que foi encaminhada à direção, no caso, o diretor Tony, né? O diretor Tony, ele encaminhou à reitoria solicitando este apoio, né? Solicitando esse apoio, e a reitoria retornou num primeiro momento com a possibilidade de uma bolsa de estágio, né? Uma bolsa de ensino, né? De estágio, seria ali no valor de R$ 400, né? Contudo, dado essa questão de restrição orçamentária, né, todas essas bolsas sofreram ali 16% a 17,5% de redução, né, a reitoria encaminhou novamente uma resposta, né, pedindo para desconsiderar essa possibilidade de uma bolsa de R$ 400 e sugerindo que nosso conselho, reservemos uma vaga desse edital de monitoria para a química experimental. Uma vaga, então, ficaria reservada via o edital, né, se o conselho considerar interessante, para a química experimental em atendimento a essa demanda que o docente encaminhou. Certo? A contrapartida que a reitoria apresenta é de, se houver essa reserva de vagas nesse período letivo, né, período letivo especial 1, a reitoria se compromete a fornecer uma outra vaga nos períodos letivos posteriores, então no 2 e no 3, né, tá? No 2 e no 3. Isso porque, se nós reservarmos a vaga nesse período, nós teremos uma vaga para concorrência, para a concorrência dos outros professores, mais uma vaga ficaria reservada. Somente teríamos 3, né, 2 vagas para a concorrência e uma reservada a partir do semestre que vem. Porque, como eu disse lá no início, o edital geral ele já estava sendo construído em 2020, né, em dezembro de 2020.
E se vocês observarem os documentos que eu encaminhei ao Conselho, eles são a partir de janeiro, né? Então, a partir de janeiro já estava construído toda a distribuição de vagas para o edital geral de monitoria. Certo? Então, nesse primeiro momento, se reservarmos, fica uma para concorrência, uma reservada à química experimental, e aí só nos semestres seguintes teríamos 2 vagas para concorrência e uma vaga destinada à química experimental. Por que todo esse trâmite? Primeiro, justamente, não existe técnico de laboratório em química e não há previsão a curto, médio prazo para preenchimento da vaga. Não há previsão. Inclusive, é uma problemática, inclusive, do custo elétrico. Né? Também não temos previsão a curto, médio prazo para técnico de laboratório. Outra problemática, e aí começa a ser a parte mais específica da química experimental, é que não há possibilidade de estagiário. Primeiro, pela restrição orçamentária. Né? Então, não há possibilidade de uma bolsa de R$ 400, e, na verdade, o estágio, segundo a nova lei de estágio, o valor da bolsa chega a 1.000 e poucos reais. Né? Então, não há previsão orçamentária para isso. E também não há possibilidade de estágio em química, porque os nossos cursos não são de química, né? Não são afins a essa área. Certo? Essas são as duas questões, né? Que são muito mais específicas, né? Essa é a questão mais específica da disciplina de química experimental. E eu coloco ali em apreciação ao conselho para que seja verificado essa possibilidade de reserva de uma vaga do edital de monitoria para química experimental. Algum Ah, conselheiro? eu vou dar minha opinião, Issal. Eu acredito que a solicitação do professor em relação à química experimental, ela é válida, é genuína, ela tem a química experimental, ela vai ser uma disciplina dada de forma híbrida, né? E a necessidade de presencial, dessa prática presencial, e para seguir os protocolos de biossegurança, precisa de um cuidado maior, de mais higienização, de mais turmas para preparar para que a disciplina possa ser ministrada para mais discentes, né, devido à quantidade de discentes que podem estar dentro do laboratório. Eu acredito que é uma solução, já que a gente não tem mais outra opção, que seria uma solução, né, destinar, que uma das vagas da monitoria fique reservada a essa disciplina, é a minha opinião. Noel? Não, não. Posso falar? Bem, Sal, na realidade eu vou pôr minha opinião aqui também, né? Eu sei da preocupação da professora Camila, mas também existem outras matérias, né? E professores que estão preteando esses monitores por causa desse problema mesmo, né? Da pandemia. Então, assim, eu sou contra a reserva da vaga, né? Por essa razão. Existem outras matérias também que exige, né, essa necessidade e por essa razão, né, de ter outros colegas que estão com essa mesma necessidade, eu sou contra a reserva. Tá? Essa é uma questão importante, né, conselheiro Manuel?
existem outras disciplinas que também têm uma alta demanda, né? Alta demanda prática, inclusive, assim, que também seria interessante ter um monitor para acompanhamento, né? Ao mesmo tempo, é a questão que é apontada pela Camila, né? É a especificidade de química experimental, de fato. A química experimental tem uma especificidade, né? Se não me falha a memória, as aulas vão ter que ser com apenas 4 estudantes por turma, né? 4 estudantes por aula, que é o que cabe no laboratório de química, né? Segundo a biossegurança. Né? E o docente em questão, né, ele é um dos poucos casos das práticas que não pode ser absorvido, né? Disciplinas que também teremos grande demanda, são laboratório de física, ao menos a gente tem ali 4 docentes que poderiam absorver uma outra disciplina. No caso de química experimental não existe, né? Somente o professor Jorge, né? Mas é justamente, né, essa é a questão. Por isso que é interessante que a gente construa aqui no Conselho esse possível entendimento, né, sobre a necessidade ou não do, da reserva, né? Reserva. Um conselheiro. Se não reservar, né, aí no semestre seguinte continua duas, né, duas vagas. Né? Tem alguma indicação? Queira, por favor. Boa tarde, conselheiros. Professor, eu queria saber assim, se tem alguma outra vaga, porque eu recentemente teve uma comissão para fazer um edital que seria para uma bolsa de graduação para Química. E acabou que a gente não encerramos as atividades da comissão e a gente teve a informação de que teria mais uma bolsa para monitoria para o Campus Lab, para compensar essa reserva para Química. Agora, né? Se a gente reservasse essa vaga para Química, a gente receberia mais uma bolsa no próximo edital. Eu não sei se essa informação vai proceder. Como é que ficou? Isso. Aí a contrapartida proposta pela reitoria é justamente isso, é de que se reservado uma vaga para monitoria para química experimental nesse edital, se reservarmos das duas, uma fica para química experimental, então a monitoria ela cede, né, cederia uma vaga a mais, uma bolsa a mais para o semestre seguinte. Então, no semestre letivo especial 2 e no 3, né, provavelmente no 3, ele, aqui no caso no 2, né, e aí depois no 3 faremos um pedido semelhante, cederia então uma bolsa para compensar essa reserva. Né? Então, no semestre seguinte, teríamos 3. Né? Teríamos 3 bolsas. Exatamente, foi feito isso. E a questão da comissão é justamente, né, porque foi feito esse pedido, né, chegou até nós essa demanda, chegou uma proposta inicial da reitoria, né, que fosse feita essa bolsa, mas que acabava travando em alguns outros trâmites, em algumas outras necessidades, como, por exemplo, você designar um discente para um possível estágio num laboratório de química, né? Sendo que o discente é de engenharia elétrica ou mecânica. Haveria uma certa incompatibilidade, né? Então, não seria possível esse tipo de solução, né? Então, a solução encontrada é justamente isso. Reservaria uma vaga
nesse primeiro momento, mas aí no semestre seguinte teria mais uma vaga de bolsa monitoria para compensar essa perda atual. Nesse primeiro momento, a gente não perderia ali uma bolsa, não, perderia não, né? A gente perderia na seleção, né? No processo seletivo. A bolsa continuaria, né? Para outros, um discente. Mas no semestre seguinte teríamos três, né? Também é uma questão importante de serviço, né? Respondi? Professor. Obrigada. Mais alguma participação? Se mudarmos, como ficaria o texto, né? Se mudarmos. Acabaria entrando algo aqui. Então, disponibilizar duas bolsas de monitoria, uma bolsa de química experimental, né? É basicamente isso. Essa é a reserva que é colocada aí pela reitoria aqui no caso, né? É simplesmente acrescentar um item no edital, indicando que uma das vagas é reservado à química experimental. Mas, claro, o docente ele tem todas as responsabilidades que qualquer outro teria, né? Então, ele tem que apresentar o projeto tem que estar nos conformes do edital, ele tem que fazer a seleção do monitor, entregar todas as documentações antes, durante e depois, né? Com a finalização da monitoria, o acompanhamento do monitor é a mesma coisa, né? É tudo exatamente igual. O que acontece é que uma vaga fica exclusiva a uma disciplina em si. Mais alguma participação dos conselheiros? Vamos ter que então abrir uma votação aqui para verificar a inclusão ou não. De acordo? Os conselheiros estão de acordo? Realizamos uma breve votação. Ou mais alguém gostaria de pontuar algo? Camila é favorável, né? Manuel é contrário. A reserva da vaga. Keila, alguma indicação? Lucas? Você fala para me posicionar favorável ou contrário, professor? Algum posicionamento, algo a declarar, alguma indicação com relação a essa reserva? Se não, eu coloco em votação. Assim, pelo fato dessa compensação, né, que a gente vai ter no próximo edital, eu creio que não teria problema a gente fazer essa reserva agora, no meu entendimento. Sim. Ok, então, eu vou alterar, eu vou fazer assim, vou alterar e eu coloco em votação a alteração. Em seguida, a gente aprova o edital no caso, né? Então, eu vou acrescentar aqui
Vou apresentar. Então, serão disponibilizadas duas bolsas de monitoria de ensino, conforme edital programa CPE 06/2020. Será reservada uma bolsa de monitoria para a disciplina de Química Experimental, LAP 0071. Ok? Ficaria assim. Em seguida, colocaria um item. O docente responsável. Para indicar que ele precisa participar de todo o processo, né? Todo o processo, desde a seleção até a finalização da monitoria, da mesma forma que os demais. É, dessa forma de ficar ok, né? Alguma sugestão dos conselheiros? A gente coloca, faz a votação pela inclusão ou não, e depois aprova ou não o edital. Dá para entender que o que a gente espera? Será reservada uma bolsa de monitoria para a disciplina de Química Experimental, AP 0071, e o item, o docente responsável deverá respeitar o processo e o cronograma dispostos nesse edital. Algo nesse sentido, né?
Ok? Uma outra indicação. Ok. Certo. Vou colocar em votação, então, a questão da reserva de vagas, né? Dessa reserva de vaga. Da reserva de uma vaga de bolsa de monitoria para a disciplina de Química Experimental, LAP 0071. Os conselheiros favoráveis permaneçam como estão. Votos contra, eu peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem. Ok, então. Sim. Então, o Manuel se posicionou contra a reserva, certo? Que seja contado, né? Um voto contra a reserva. Ok? Mais alguém? Ok. Sendo assim, meus caros, incluído esse item, esse é o edital interno. Alguma outra disposição com relação ao edital interno? Não havendo nenhuma manifestação, eu coloco então o edital interno para aprovação, para votação do Conselho Diretor. Aqueles que são favoráveis, peço permaneçam como estão. Votos contra, peço que se manifestem. Abstenções, peço que se manifestem. O conselheiro Manuel se absteve. Sendo assim, temos então a aprovação do edital interno para o programa de monitorias por 4 votos a favor e uma abstenção. Um voto a favor e uma abstenção. Ok. Eu irei realizar algumas modificações do caso de formatação, se houve alguma alteração, né? Eu peço aos conselheiros essa liberdade, né? Se houver alguma alteração na formatação, exclusivamente na formatação, eu irei realizar. E ainda hoje a gente encaminha para o boletim de serviços da UFOB para que seja já publicado quanto antes. Então, oficialmente, amanhã é o primeiro dia do processo de seleção aí do programa de monitorias 2021. Mas ainda hoje a gente encaminha, ainda hoje a gente envia por e-mail para todos os docentes e discentes. E peço também que os nossos representantes de classe, né, no caso, o Lucas, né, o conselheiro Lucas, até indique aos nossos discentes que o edital interno já vai sair. Certo? Eu agradeço a disposição dos conselheiros em atender essa demanda. Eu acredito que a gente buscou solucionar ali, na medida possível, essa demanda que surgiu também, né? A necessidade não é a melhor forma, mas é o que a gente tem a princípio. Agradecer, então, aos conselheiros. Uma boa tarde. Finalizo aqui a reunião. Desculpa, Lucas, quer comentar alguma coisa? Sim, professor. Eu queria só fazer uma perguntinha antes de terminar aqui a reunião, a respeito de que a matrícula dos estudantes vai começar, se não me engano, é dia 11 ou é 12, né? Eu queria saber se vai ser disponibilizado o plano de ensino das disciplinas para a gente. Assim como é extraordinário, a gente vai abrir uma exceção, que é uma questão importante, né? É uma questão importante para ser só uma soluçãozinha rápida. A questão é que a coordenação de ensino não está na reunião, né? Camila, você tem alguma informação? Posso tentar ajudar. Então, Lucas, os colegiados já solicitaram aos docentes o encaminhamento desses planos de ensino.
A gente está recebendo esses planos, eu até aproveito que, se os docentes estiverem acompanhando a reunião, a gente está recebendo esses planos até o dia 6, para que dia 8, dentro do colegiado, a gente possa aprovar, né, esses planos, deliberar a respeito, e a gente deve ter alguma reunião aqui no conselho entre os dias 9 e 10, né, é esperado que se tenha, porque precisa passar pelo conselho diretor. Aí, após isso, a gente espera realmente divulgar para vocês. Infelizmente, o tempo é bem curto, por isso a gente não teve como fazer isso antes. Muitos docentes estão de férias, mas a gente está tentando exatamente ter esses planos aprovados antes do início do semestre, para que vocês tenham conhecimento das disciplinas de como serão conduzidas. Certo, obrigado pela informação. É porque tem alguns estudantes que acabam me mandando mensagem aqui para saber como é que será o andamento de disciplinas híbridas, para ver se vão voltar para Lapa, para voltar a pagar aluguel e tudo mais. Mas como o tempo está corrido, o jeito é aguardar, né? Pois é, a gente pede compreensão, realmente não está fácil. Nós temos ainda algumas coisas a serem organizadas para essas disciplinas híbridas, mas eu acredito que muitos docentes estão levando em consideração essa dificuldade também dos alunos e tentando organizar da melhor forma, né? A orientação que a gente dá é que, pelo menos para algumas disciplinas, alguns professores já manifestaram que vão tentar concentrar essas práticas mais para o final do semestre, para que o aluno tente se organizar, tente enfim, para que seja melhor para ele, né? Mais nesse sentido. É uma questão importante, né? Realmente, né? Não só saber quando vão ser as práticas, né? Se vão ter práticas, mas também quando vão ser, né? Também se ficar reservado, seja nos últimos meses, né? Aí pelo menos o docente tem em mente quando vai precisar fazer essa reserva de uma república, de uma casa, né? Para alugar. Muito obrigado a conselheira Camila pelo auxílio, né? Auxílio, a gente está trabalhando justamente para isso, para auxiliar os discentes posteriormente, e a gente fica à disposição. Né? Fica tranquilo que qualquer dúvida encaminha para a gente tenta solucionar, tenta ajudar vocês. Né? E, novamente, muito obrigado, conselheiros. Finalizo aqui a nossa quinta reunião extraordinária do Conselho Diretor. Boa tarde.